Caros amigos, caros clientes, eu sou a doutora Rosimar Penido, da Otorrinos. Estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre essa questão da pandemia do coronavírus. As clínicas, de maneira geral, em todo o país, foram orientadas pelo Ministério da Saúde a interromperem o atendimento para direcionar os seus pacientes e os seus clientes para locais adequados e preparados para diagnosticar que tenham o teste do coronavírus para poder melhor tratar os nossos pacientes e minimizar o risco de disseminação que pode ocorrer dentro de clínicas comunitárias. Essas medidas estão sendo tomadas dia a dia e elas estão em paralelo com a determinação do isolamento social. Essas duas medidas, a medida de diminuir a concentração de pacientes nos consultórios e, com isso, diminuir a disseminação dentro do próprio sistema de saúde, associadas ao isolamento social, estão correndo em paralelo com as medidas que estão sendo tomadas politicamente, com o recebimento de vários kits de testagem. Hoje nós sabemos que a testagem realmente não tem como ser realizada em 100% da população. Em nenhum país do mundo conseguiu-se fazer essa testagem 100%. Por isso é tão necessário o isolamento social. O isolamento social, ele visa proteger cada um de nós individualmente, mas em especial os grupos de risco. Quais são os grupos de risco para maior potencial de gravidade e de complicação do coronavírus? Principalmente idosos, que têm uma vulnerabilidade maior, pessoas que tenham deficiência de imunidade por algum motivo, por algum tratamento ou por doenças. Essas devem ser protegidas e terem um isolamento social total. É claro que esse isolamento social necessita a questão do acompanhamento e da assistência a essas pessoas, em que todos nós podemos fazer. Além disso, estão se determinando dentro da nossa cidade o fluxograma de encaminhamento desses pacientes. Tanto a nível de ambiente de SUS, de Sistema Único de Saúde, quanto a nível privado. A Imperatriz já conseguiu definir esse fluxograma e hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, que é exatamente o fluxograma. Crianças com suspeitas de gripes que tenham os sintomas de tosse, febre e um certo cansaço estarão sendo atendidos no Hospital da Unimed. As pessoas que tenham planos de saúde ou que sejam da rede particular, crianças serão encaminhadas para a Unimed. E pessoas que tenham os sintomas de tosse, febre e algum cansaço ou falta de ar serão atendidos no hospital, adultos serão atendidos no Hospital Santa Mônica. Então este fluxograma já está funcionando em Imperatriz e nosso objetivo hoje é comunicar e divulgar para os nossos pacientes que tenham esse quadro, que seja tosse associado a febre, associado a cansaço. As pessoas que tiverem simplesmente gripadas e que não tenham esses sintomas que nós acabamos de falar, devem permanecer em isolamento social domiciliar e não devem procurar essas unidades de saúde, mesmo porque para evitar uma sobrecarga de atendimento e até uma contaminação maior. Então, pessoas que tenham, tanto adultos quanto crianças, que desenvolvam um quadro de gripe sem esses 3 sintomas associados, tosse, febre e cansaço, devem permanecer em reclusão domiciliar. Reclusão mesmo, evitar contato com os demais familiares, que essa pessoa possa ficar em um quarto, em um cômodo da casa, em um quarto isolado, de preferência utilizando máscara durante todo o período e que não tenham contato com as outras pessoas da casa, mas que tenham uma assistência, tanto do ponto de vista alimentar, do ponto de vista das necessidades básicas dessa pessoa, devem ser atendidos, porém em isolamento social.
As pessoas que estão contactadas com essa pessoa devem também usar máscaras e devem permanecer em isolamento social. Então, essas são as orientações no momento. O Brasil está trabalhando no sentido de melhorar as unidades de terapia intensiva para que, eventualmente, os nossos idosos, principalmente, precisem, estejamos preparados. O Ministério da Saúde está trabalhando no sentido da liberação dos testes que serão feitos para as pessoas que tenham esses sintomas mais evidentes. As pessoas que têm simplesmente sintomas de gripe, não é para procurar o sistema de saúde, porque não tem como testar todas as pessoas. Então, a mensagem que nós passamos para vocês hoje é que precisamos de cuidar uns dos outros. O momento agora é de não pensar no eu, mas pensarmos no nós, principalmente nas pessoas de grupo de risco que todos nós temos, um pai, um avô, que são extremamente queridos e amados por nós. Pensemos neles, nos cuidemos, faremos um isolamento social mais significativo ainda com essas pessoas de grupos de risco. É muito importante que elas estejam em isolamento total, porque esse é o grupo mais vulnerável. E evitemos de sobrecarregar o nosso sistema de saúde, tanto privado quanto público, para evitar que realmente tenham uma situação insustentável que dificulte para todas as pessoas, inclusive que dissemine. Evitar aglomerações no momento que for a um supermercado, evitar ir em momentos de muito pico, tentar ir distribuindo e ter as medidas de higiene. Higienizar as mãos, usar o álcool gel, evitar de coçar, de levar a mão ao rosto, à face, que é uma grande forma de contaminação, fazer o isolamento social e lembrar que nós não estamos sozinhos em momento algum. Todos nós estamos na mesma situação, com essa preocupação grande de solucionar essa questão o quanto antes, e lembremos que o tempo resolve tudo e que a nossa parcela de contribuição que estamos sendo chamados neste momento é de termos paciência, dar tempo ao tempo, cuidarmos uns dos outros. E essa é a missão da Otorrinos e nós estamos aqui para isso. Um grande abraço, fiquem na paz e estaremos nos comunicando brevemente com vocês à medida que tivermos mais posicionamentos.